Olá, amigos de Ideal Espírita, muito boa noite. Sexta-feira temos encontro, Espiritismo em Pauta. É o segundo de uma série que visa, acima de tudo, dar continuidade a um trabalho que, nas sextas-feiras da Federação Espírita, ficou conhecido como Sexta na Fé, onde a gente passa a coordenar o encontro fraterno de irmãos e irmãs em torno da mensagem evangelizadora do Cristo à luz da doutrina espírita. Tem a ver também agora com essas reuniões via virtuais, com os 110 anos de Chico Xavier, 110 de trabalho federativo, implantação do trabalho federativo em nosso estado, plantado por Viana de Carvalho. Desde a última semana, a gente inaugurou esse encontro, convidando sempre uma figura representativa da doutrina para falar de temas específicos. Tivemos sobre Bezerra de Menezes, o nosso querido Luciano Klein, presidente da federação. Hoje teremos Wagner Paixão. E os próximos convidados já estão agendados, já estou aqui divulgando, para que vocês possam repassar a outras fontes também de informação e divulgar nas redes sociais. No dia 3 de julho, Marcel Mariano, da Bahia, é o nosso entrevistado. Ele vem falar de Saulo a Paulo, percurso de transformação. No dia 10, Frederico Menezes, de Pernambuco. Dia 17, Rossandro Klinger, da Paraíba, vai falar sobre ressignificação da família em tempos de pandemia. No dia 24 de julho, Spencer Júnior, de Pernambuco, vai falar sobre espiritualidade, delírio ou lucidez. E no dia 31, Eulália Bueno, de São Paulo, vai ser a nossa convidada. A gente deseja uma noite muito tranquila, temos um convidado muito querido de todos nós, da Seara Espírita, Wagner Paixão, a quem desejamos seja bem-vindo a esse encontro. Boa noite para você, Wagner. Boa noite, Nonato. É um prazer estar com vocês aí nesse programa, honrando esse Estado e os 110 anos da Federação, com esse trabalho bonito de unir os espíritas nesse Estado dadivoso. Muita gratidão a vocês. A gente é que agradece a sua obsequiedade de nos permitir que a gente possa fluir do seu conhecimento, da sua vivência e convivência com Chico, o amado Chico de todos nós. Falar um pouquinho sobre o Wagner para vocês que querem saber um pouco da biografia. Ele é natural de Belo Horizonte, nas Minas, nasceu em 1962, é funcionário do governo, reside em Mário Campos, fica na região metropolitana, não é? Sim, sim. Região metropolitana. Foi lá onde ele centraliza as atividades como médium, expositor, no Grupo Espírita da Bênção. Ele começou o espiritismo em 1979, aos 17 anos. Segundo eu li na biografia, pequena biografia que encontrei no Google, ele já apresentava mediunidade desde tenra idade, quando via e ouvia os espíritos. Passou então a vincular-se às casas espíritas da capital mineira, posteriormente à União Espírita, que é a federativa do Estado. Por meio do seu departamento editorial, já publicou 16 títulos, você pode até atualizar. Eu acho que hoje são 27, né? É 27, livros. Olha, viu? Atualiza, Google. Está desatualizado. A primeira obra de autoria do Espírito Emmanuel recebeu o aval de Chico Xavier, em 1999, e é incrível, ele recebeu o aval do grande Chico. Sua produção mediúnica reúne material de autoria de espíritos como Bezerra de Menezes, João Lúcio, André Luiz, João Zálio, Ivone Pereira, Honório Abreu, Almir Fontoura, dentre outros. Ele é expositor, é médium de eventos importantes, participou de um congresso em Brasília em 2010, exatamente há 10 anos, onde ele psicografou duas mensagens, uma de Juscelino Kubitschek e uma do querido Chico Xavier, que a gente vai querer saber aqui, para quem não tomou conhecimento, qual foi a mensagem exatamente que o Chico transmitiu há 10 anos atrás. E eu sou jornalista e espírita, e jornalista é curioso, vai querer saber algumas coisas
da convivência com o Chico, da importância dele, todos nós sabemos, mas a gente quer ouvir de você, que esteve tão próximo, está tão próximo que ele também permanece próximo a nós. Numa palestra sua, exatamente em abril passado, você abordou o tema Chico, o Cisco de Deus, e fez uma avaliação sobre a grandiosidade do trabalho desse emérito médium mineiro. Ao Chico, foi incumbida a missão de interpretar a mensagem consoladora da própria doutrina espírita. Pelo que eu ouvi na sua palestra que acompanhei, você considera o Chico o intérprete da doutrina de Jesus, como se o Espiritismo veio exatamente clarificar ainda mais a mensagem do Cristo, o Chico veio colocar exatamente também com mais claridade, veio dar mais luz ao conhecimento nosso e mostrar na prática como é servir imitando Jesus. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cisco de Deus. Olha, quanto mais a gente fala do Chico, mais a gente se inspira, porque a gente vai descobrindo nele uma fonte. O Chico é daqueles elementos que, de quando em quando, surgem na história humana para dividir as eras em termos de conhecimento, mas principalmente de conduta. Porque o Chico foi, acima de tudo, um intérprete daquilo que ele revelava como médium. Se a mediunidade do Chico ela era exuberante, e ela era realmente fascinante, né? A gente teve a oportunidade de conviver, não só, por exemplo, viajando para Uberaba para ver o Chico, ele fazendo as tarefas finais de semana, assistindo ele com amigos, mas a gente conviveu muito intimamente com os primeiros grandes amigos do Chico, aqui em Minas, na União Espírita Mineira. Então a gente colheu aquela linfa, aquela seiva que o Chico, desde jovenzinho, ofereceu aos amigos, que começaram a fazer uma espécie de trabalho com ele, porque o andorinha não faz verão, não é? Ele chamava esses amigos de amigos do arco-íris, porque o Chico, ainda jovenzinho, via o rosto desses amigos que chegariam no templo, num arco-íris de luz. E ele foi identificando um a um, né? Um a um desses amigos. E na medida que esses amigos chegavam, eles aguçavam o passado do Chico. E o Chico, muitas vezes, os nomeava com aquele nome que eles tiveram naquela encarnação, né? E eles ficavam surpresos. E nas reuniões, tanto Emmanuel se comunicando, como outros espíritos ligados a eles, vinham dar aulas sobre a história. Então, os primeiros tempos do Chico, em Pedro Leopoldo, que foi a cidade que ele mais amou na vida, e que ele entregou as obras que a gente, na linguagem do próprio Chico, ele fala que são as obras astros, elas foram recebidas em Pedro Leopoldo. Porque, antes de atingir o 100º livro, o Chico recebeu toda a obra de Emmanuel, histórica, sobre os romances históricos, que são verdadeiramente históricos, aquilo não é utopia, né? Hoje nós temos pesquisas científicas que comprovam isso, que era impossível do Chico saber na época, mostrando a grandiosidade da mediunidade do Chico. O trabalho de exploração doutrinária, filosófica, o trabalho de exegese do Evangelho, que é aquela coleção Fonte Viva, o Caminho, Verdade e Vida, aquele trabalho que Emmanuel fez, a obra de André Luiz, completa, que ele, no final dela, ele começou a partilhar com Valdo Vieira, ainda já em Uberaba, mas assim, ela culminou ali, e a obra do Irmão X, que foi aquele que trouxe dos arquivos espirituais muitas informações para nós. Não apenas contos, fábulas, mas ele trouxe registros históricos do cristianismo. Então a gente nota... do jornalismo dele, né? Exatamente, ele é o seu companheiro, né, o jornalista. Então o que nós observamos que o Chico fez? O Chico, nesse período de Pedro Leopoldo, ele trouxe o desdobramento, ou a ilustração daquilo que a codificação continha, que era exatamente a missão que lhe foi dada, depois de ele, adredemente, conforme informações dele, para Arnaldo Rocha, para Clóvis Tavares, para Divaldo Franco, todos confirmaram comigo que ele havia sido uma médium de Kardec, a Ruth Selim, a que recebeu o Espírito Verdade. Então, ele reencarnou para inteiramente se dar, porque ele falou para Arnaldo que nesta existência ele deu o seu corpo,
para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. E aí nós temos essa exuberância de obra nessa primeira etapa de Pedro Leopoldo. E quando ele vai, hoje nós temos um relato dele para Joaquim Alves, publicado pela editora da dona Nena Galves, no livro chama Joaquim Alves, Traços Biográficos de Joaquim Alves. Ele escreve para Jô uma carta confidencial em que ele conta a mudança dele de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque lá em Uberaba, próxima de São Paulo, ele ia começar a pegar os microfones para falar com as gentes, porque o Emmanuel queria dialogar com as gentes. É que vai acontecer os programas da Tupi, o Pinga Fogo, que ele vai conhecer os grandes nomes pesquisadores da reencarnação, como Ramendas Banerjee e outros tantos, né? Vai fazer pesquisa, vai ser médium, vai ser sensitivo para o grande Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é um pesquisador, parapsicólogo, psicobiofísico, conhecia o espiritismo, um homem da ciência, e o Chico vai ser submetido a todo tipo de análise por ele. E ele deixou obras magistrais nesse sentido. Ou seja, ele ia se entregar para que o povo tivesse alimento, debulhando as obras que foram recebidas em Pedro Leopoldo. Então, é um projeto que passa por 2 cidades, em 2 momentos, e eu digo o seguinte, não é nem Uberaba, é São Paulo, porque Uberaba, próximo de São Paulo, porque ele ia muito, passava temporadas em São Paulo, e em São Paulo aconteceu grandes movimentos, que levaram o espiritismo para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então, a gente nota essa beleza de trabalho do grande médium. Eu sou tão esquecido que deixei também para fazer mais surpresa a todos vocês que estão participando dessa live, que tem 2 convidados aqui para conversar, dialogar, bater papo com... Um é o querido Luciano Klein. Se você perguntar, Luciano quem? É esse que está aparecendo aí. E a querida Simone Ivo, que é a assessora de comunicação da federação e que também vem juntar-se a nós aqui nessa conversa, querendo saber, querendo arrancar de você exatamente todas as informações que você guarda, que você já expôs em diversas mensagens, diversas também prédicas, palestras, mas que interessa a nós, nessa era de pandemia, a gente saber alguém que esteve com Chico contando agora as histórias dele. Luciano, boa noite. Boa noite, Nonato, Simone, aos que nos ouvem pela internet, muito especialmente ao Wagner. E eu queria, de antemão, Nonato, até aproveitar o ensejo e fazer uma declaração pública em relação ao afeto, ao carinho que eu tenho em relação ao Wagner, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente exatamente há 10 anos, por você mencionado, 3º Congresso Espírita do Brasil, que aconteceu em Brasília, exatamente em face da celebração daquele ano, do primeiro centenário de nascimento do Chico. E aí conhecemos o Wagner, por quem passamos a ter um carinho muito grande, além da admiração, da sua afetividade, da forma como ele se posta perante o movimento e, sobretudo, o trabalho que ele realiza. Eu queria aproveitar o ensejo, se você me permite, já fazer uma pergunta ao Wagner. À vontade, vocês dois agora estão no comando. Da terra de Bezerra de Menezes para a terra de Chico Xavier, como eu brincava com ele há pouco. Mas, Wagner, a vida do Chico é por demais conhecida. Evidentemente, você tem alguns detalhes a mais pela convivência com alguns amigos diletos do Chico, especialmente também Arnaldo Rocha, que é uma figura extraordinária, já há alguns anos domiciliado no mundo espiritual. Então, diante desses relatos que você tem, existe algum que, de repente, não seja do conhecimento do movimento espírita e que você pudesse compartilhar conosco? Tem sim, Luciano, tem muita coisa, né? Porque a gente bebia da fonte, em razão da relação estreita do Chico com grandes amigos, como Arnaldo Rocha, como a dona Neném Luto, né? Honório Abreu, que privou de alguma forma, a ponto de se identificarem em várias vidas pelo trabalho da doutrina do Evangelho. Tem um relato que eu acho assim, que é extraordinário para a gente entender a grandeza desses trabalhadores que vêm servindo Jesus e evoluindo nesse processo desde prístinas eras. Nós tivemos oportunidade de, privando com Arnaldo, sendo médium da reunião mediúnica de Arnaldo Rocha, que foi, depois do irmão do Chico, o próximo dirigente de reunião mediúnica
do Chico, porque era o confidente do Chico, era o companheiro de muitas vidas do Chico. E assim, eles tinham uma confiança, uma relação que ultrapassava milênios. E isso realmente faz das almas afins, né? Elas serem tão afins. Então o Arnaldo, um dia, pegou um material, ele já estava idoso, consciente de que qualquer hora ele podia partir, apesar de não estar doente, dirigindo reunião, lúcido, né? Com quase 90 anos, ele pegou um material que era, dentre muitos que ele tinha, de registro, de cartas, de dedicatórias, né? Ele falou assim: meu filho, eu vou te fazer intérprete de um tesouro, mas não é para você, não. Eu permito que você leia, se quiser pode tirar uma cópia para o seu usufruto, mas isso aqui é uma história bonita do passado. Muita gente já leu o romance Ave Cristo, que é um dos romances de Emmanuel, extraordinário, mostrando o que era a comunidade de Lugdunum, na antiga Gália, que foi um polo de cristianismo, de expansão do cristianismo. Então houve um massacre no ano 177, se não me engano. E eles vão viver logo depois, no ano 200 e alguma coisa, no terceiro século, né, do cristianismo. É isso mesmo. Segundo, terceiro, é isso mesmo. E aí, nós vamos ver toda uma história muito bem costurada no livro que Emmanuel psicografou. Acontece que muita gente não sabe que o Chico, recebendo os amigos do passado, como Arnaldo, como outros, né? Aí vem o Joaquim Alves, o Zé Gonçalves Pereira, o Wallace Leal Rodrigues, a própria família do Chico ali e tal. O Chico, induzido por Emmanuel, começou a ter reminiscências da época, porque o Chico era impressionante. O Chico era assim, como se ele fosse uma tela sensível, e na medida em que os amigos vinham, que o passado voltava a reencontrá-lo, aquelas imagens, aquelas memórias voltavam. É impressionante. Eu vou abrir um parênteses aqui. Divaldo Franco me contou, uma vez, que o Chico era tão sensível, que ele conversou com ele, que para ele reencarnar de novo, para dar impulso na doutrina espírita, ele ficou 30 anos numa espécie de, tomando banhos magnéticos, aplicações magnéticas, para que o perispírito dele fosse o corpo. Para a sensibilidade dele chegar onde os espíritos precisavam. E aí a gente entende a escala de espíritos que trabalharam pelo Chico, né? De A a Z, em prosa e em verso. Trabalhou ciência, filosofia, religião, trouxe coisa de política, de arte, em diversos aspectos. É impressionante, né? Além de ser um médio de efeito físico. Porque o Chico era médio de efeito físico. O Emmanuel suspendeu as sessões, mas ele era médio de efeito físico. Então, fechando parênteses, para a gente entender a sensibilidade do Chico e o preparo dele para ser médium desse cortejo de espíritos maravilhosos que vieram se revelar através da mediunidade e nos ajudar a compreender o nosso caminho espiritual. Dentro da doutrina espírita, todo esse trabalho atrelado à codificação do espiritismo. Porque a gente costuma dizer que o Chico, sem Kardec, é espiritualista. Mas quando a gente conhece a codificação e estuda a obra do Chico, a gente vê o desdobramento, ou a ilustração daquilo que estava em síntese nas obras do codificador. Então, o Arnaldo falou assim: meu filho, eu quero deixar esse documento registrado em cartório, de presente para a Federação Espírita Brasileira, para que isso conste dos anais da história do espiritismo. E o que era? É um tesouro. É um calhamaço em que o Chico lembrou da história dele no período do Ave Cristo, lá em Lugdunum. Porque ele foi personagem do livro. E aí ele vai escrever com a letrinha dele, e as páginas são manchadas de lágrimas, que ele escrevia chorando, sentindo de novo o passado. E ele escreveu, vai quase 100 páginas. É uma espécie de boneca, uma síntese do livro que o Emmanuel escreveria. Porque o Chico focou na experiência dele com Arnaldo e com outros participantes. Então, muitos trechos que estão no livro estão nesse documento. Mas o livro não está aqui.
Porque quando Emmanuel, depois que ele teve as memórias e escreveu, anotou, ele dedicou a Arnaldo Rocha, dizendo que ali começava a caminhada de Arnaldo no cristianismo, porque o Arnaldo era o Tassiano, né? Aquela pessoa terrível daquele livro. Ele era o Tassiano. E ele, na figura de quem se convertera ao cristianismo, né? Ele chamava Lívia, que foi uma homenagem até à antiga mãe de uma outra encarnação, há 2000 anos. Ele chamava Lívia, era uma menina rejeitada que um afinador de instrumentos, que era um filósofo e era cristão, adotou, porque tinha perdido uma filha e só existia ele a criou como própria filha. A gente vê a ligação do Emmanuel. Era Emmanuel, esse afinador de instrumentos. Então você vai ver que o livro é a história deles. Ali no livro está Bezerra, como Corvino Velho. O próprio Divaldo já contou essa história, porque o Divaldo ouviu do Chico, ouviu do Arnaldo, e o Divaldo em palestra já mostrou que o Bezerra era o Corvino Velho, que vai no barco e é assassinado. Bezerra já era uma expressão lídima do Evangelho, lídima do cristianismo. Lindo, a suavidade do Corvino. E, na história, o pai do Tassiano, que era o Quinto Varro, ele precisa sobreviver e ele passa por reveses que nós vamos contar a história, e ele vai assumir a personalidade do Quinto Varro, para ser acolhido na igreja de São João, que na época era São João Evangelista, porque os discípulos de João Evangelista que fundaram aquela igreja, os discípulos que viveram com ele ainda na antiga Ásia, ou na Ásia. E aí eles vão para Lugdunum e fundam ali a igreja de São João. Essa igreja, ela vai ter um papel maravilhoso naquela cidade que hoje é Lyon. Era Lugdunum, hoje é Lyon. E tem a ver com a história de Kardec, porque Kardec, segundo a espiritualidade, segundo comentários de Chico para Arnaldo, para Honório Abreu, o codificador foi planejado para ele reencarnar em Lugdunum, para que ele pudesse se mantar do sangue dos cristãos, que está ali naquela cidade. O heroísmo daqueles cristãos. Porque ele depois viria para Paris para fazer o trabalho de organizador da revelação espiritual que vinha sob a tutela do Espírito Verdade, que é o seu guia. Então a gente vai ver que há uma costura espiritual. Um projeto do cristianismo no tempo, que culminaria com a verdade espírita, que lhe dá uma moldura e o resgata dos cânones humanos, dos pensamentos teológicos dos homens, da interpretação tendenciosa dos homens, e muitas vezes politiqueira, né? Que é palco de domínio e de usufruto pessoal. Então você vai ver que é uma história bonita. Quando ele me entregou esse material, e eu estou explicando com detalhes, porque é muito rico, a gente ficou emocionado. Porque só depois que ele oferece ao Arnaldo e fala assim, isso aqui são nossas lembranças do período em que você se converteu ao cristianismo, são as primeiras marcas do nosso apostolado, junto de Jesus, eu tenho isso escrito, isso é um documento que está na FEB, né, com a letrinha do Chico, com a dedicatória dele, mostrando o que era período de trabalho do Chico com os amigos que o ajudaram nesta vida, agora pelo Espiritismo. Ele entregou para Arnaldo. Quando ele entregou para Arnaldo, o Emmanuel falou assim, agora, com sua memória aguçada, com sustentabilidade, eu vou escrever o livro completo. Porque aí o Emmanuel vai trazer detalhes geográficos, históricos, de tempo, de cronologia dos anos, porque o Emmanuel é um historiador da Terra, né? O Emmanuel tem um poder de historiar a Terra que é impressionante. Então, a gente entregou isso para Nestor Mazotti ainda. Tiramos uma foto, registramos, quando o Nestor Mazotti, querido, né, veio acontecer essa coisa. E foi um documento lindo que a gente deixou. E que é muito importante para nós espíritas sabermos que isso existe. Maravilha. Aproveitando aí a sua deixa, né, Wagner, eu quero dar boa noite a todos os internautas que estão interagindo conosco nessa nossa segunda live aqui do Espiritismo em Pauta, e resgatar uma fala sua na sua primeira abordagem, quando você falou da relação do Dr. Hernani Guimarães Andrade com Chico Xavier, né? Dr. Hernani era um estudioso, e a gente sabe que as obras do Chico
as obras psicografadas, em sua grande maioria, elas tinham 3 vertentes, né? Elas tinham uma vertente popular, tinha a vertente científica e a vertente filosófica. A gente vai ver muito da ciência que traz psicografada por Chico, em 2 obras que ele fez parceria com Valdo Vieira. Eu creio que são essas 2 obras, A Evolução em 2 Mundos e O Mecanismo da Mediunidade, são 2 obras que antecipam muitas coisas que a física, né, que a própria ciência como um todo, trazer a lume depois dessas obras psicografadas. Você poderia falar um pouquinho desse viés das obras científicas, da ciência que foi antecipada através dessas obras? Porque Nosso Lar também é uma obra que traz muitas informações, né? Toda a produção literária que vem através do espírito André Luiz traz muitas questões que são extremamente instigantes, que trazem para a gente a antecipação de muitos fatos que a ciência veio trazer logo depois. Nós temos fatos extraordinários, nós temos registros. Nós ainda vamos estudar muito essas obras. A própria ciência, assim que ela deixar o preconceito, né, esse materialismo, esse utilitarismo, porque muitas vezes os pesquisadores são assalariados pelas grandes corporações e elas têm exigências para poder financiar os projetos. Quando os cientistas voltarem ao espírito livre, lembrando aqueles gregos que deram nome às coisas e que estabeleceram pela filosofia as bases de uma ciência que se desenvolveria no tempo, quando nós voltamos a esse espírito científico, a esse amor à ciência e à verdade, aí nós vamos ver que eles vão encontrar muito subsídio naquele trabalho de Chico Xavier, em Kardec e naturalmente em Chico Xavier, porque são fenômenos extraordinários, né? Kardec, pela capacidade dele de trazer as leis universais em síntese, o poder de síntese de Kardec, que Chico não tinha. O Chico era prolixo, e contava caso, falava por parábola, dava volta na lua para depois chegar e concluir um assunto, né? A gente vê assim, o tanto que o Chico, como médium, ele precisava do Emmanuel para guiá-lo. Mas não somente essas 2 obras, nós vamos comentar aqui, por exemplo, que nós temos nas obras de André Luiz fatos que hoje são muito discutidos, a gente vai lembrá-los, porque são de suma importância. Primeiro, revelação da epífise, corpo pineal. Em torno de 13 anos antes de pesquisadores norte-americanos descobrirem que o corpo pineal, que eles consideravam um corpo caloso, sem expressão, depois que ele tinha a função de refrear a sexualidade na infância, ele simplesmente ficava alguma coisa calosa, sem utilidade. André Luiz vem e diz que é a glândula da vida mental, que é a glândula da mediunidade, e vai descrevê-la nas suas funções. Vai falar que ela secreta, como glândula, né, um produto que é a melatonina. A melatonina, que hoje é estudada, inclusive cientificamente, utilizada para as pessoas que não conseguem dormir. Hoje existe um remédio para as pessoas que não conseguem dormir. E vai falar que regula sono, vai falar que ela é a principal, conjugada com a pituitária, que é o centro frontal, né? E a epífise, ela fica no diencéfalo, que é num rodilhamento do cérebro, assim, no centro do cérebro, ela está conectada com o centro divino, que é o centro coronário. E ela capta do centro coronário e joga para a pituitária, e a pituitária é que vai regular as glândulas endócrinas, as glândulas internas do corpo. E é um trabalho espetacular, não é? E ele vai mostrar. A gente fez um estudo ontem que a gente mostrava no capítulo 11 de Lucas, quando ele diz assim, a candeia do corpo é o olho, no singular. Como é que Jesus já conhecia o assunto? A candeia do corpo é o olho. Se o teu corpo for luminoso, se o teu olho for luminoso, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu corpo for tenebroso, todo o teu corpo... Se o teu olho for tenebroso, o corpo será tenebroso. Ou seja, Jesus estuda, naquela época, se refere à glândula pineal, que ela é preponderante, até na regulação e nos processos de projeção de possibilidades para as outras glândulas. Então é preciso que a gente entenda que essa é a primeira grande revelação que a gente tem, que a ciência hoje reconhece. Muitos pesquisadores espíritas tentaram levar isso para o mundo, a informação está aí, e o registro está na história da mediunidade do Chico.
A outra é a definição de luz, que está no livro E a Vida Continua. Matéria é luz coagulada, diz o instrutor para André Luiz. Hoje a ciência fala de luz congelada. Mesma coisa. É a conclusão da ciência. É a melhor definição que existe de matéria até hoje. Então você vai ver que essa obra está aí. Se a gente pegar Evolução em Dois Mundos, porque é muita coisa para se considerar, você vai fazer estudo de evolução, você vai pegar o Darwin, o Wallace, você vai pegar Evolução Anímica de Gabriel Delane, material básico da doutrina espírita com Kardec, você vai entender o que é o processo de evolução do átomo ao arcanjo. Assim, cientificamente falando. Então, a gente tem aqui em Minas uma tradição, porque o Honório Abreu, Leão Zalho, fizeram isso durante décadas da vida deles, 50 anos fazendo isso. Eles estudaram a evolução profundamente, vinculando todas essas obras. E hoje a gente tem respostas que a ciência ainda não tem, como, por exemplo, os elos perdidos. O que são os elos perdidos? Se você não entender Evolução em Dois Mundos, que foi a proposta de André Luiz, a proposta da evolução anímica, a proposta da base de Kardec estudando Deus, Espírito e Matéria, você não consegue entender isso. Evolução é um tema que raríssimas pessoas na doutrina espírita têm competência de falar, sem deixá-lo muito simplista. Então a gente nota que, graças a essas revelações, nós temos uma ciência nova para a regeneração. Porque, por enquanto, a gente tem o preconceito. O que invalida a obra é o preconceito, não é o valor dela, o tesouro que ela representa. Mas está no mundo. Né? Está no mundo. Sim, sim. Tem aqui um internauta que fez uma pergunta que a gente vai colocar aqui. Acho que é uma dúvida que muitas pessoas no movimento espírita têm, né? Pergunta aí, segundo Nina Galves, o Emmanuel reencarnou no interior de São Paulo no ano 2000, e ela quer saber qual será a missão dele nessa encarnação, né? A Irlene Rodrigues. Olha, como espírita que leva a sério a codificação, isso para mim não passa de conto da carochinha. Mesmo porque nós temos médios abalizados para perceber que o Emmanuel está no mundo espiritual. Ele não reencarnou. Mas a pessoa vai acreditar no que ela quer, porque esse é um movimento que partiu principalmente de pessoas muito assim, interessadas em manterem uma imagem do Chico até meio idolatrada. Então, assim, com todo respeito à dona Nena Galves, é um direito dela. Dizem que isso partiu da boca do Chico, mas a gente não tem comprovação. As pessoas envolvidas com isso são pessoas que, por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês pensarem. Se a gente é realmente espírita na base com Kardec, a gente tem que usar a lógica, o bom senso e a razão. Então vocês vão ver o seguinte, são pessoas que hoje falam que o Chico contou só para uma pessoa que existe extraterrestres entrando na Terra, enganando Jesus, e que tentaram abduzir o Chico, né, esperaram o doutor Elias Barbosa desencarnar para contar que ele dirigia um carro, e o Chico ia ser abduzido, aí o Emmanuel fez o disco voador levar uma vaca no lugar. Que levaram Hitler para Plutão e Gandhi pediu Jesus para tomar conta dele lá. Essas aberrações doutrinárias estão sendo divulgadas como uma confidência do Chico para uma pessoa só. Quando o Chico foi fiel a Jesus e a Kardec, e quando o Chico tinha que fazer revelações sérias, ele fazia entrevistas e em público. Ele não fazia esses cochichos suspeitos que as pessoas saem por aí contando como se fosse uma coisa. E outra coisa, a idoneidade das pessoas tem que ser levada em conta. Por que o Arnaldo nunca contou umas baboseiras dessas? Foi o grande confidente do Chico. O grande confidente do Chico. Por que Divaldo Franco nunca contou essas coisas? Nunca balizou isso. Né? Destruição da Terra, que seria em 2019. Ele nunca falou isso. Então é preciso que a gente entenda que esse negócio de dominar o mundo espiritual é loucura de quem está aqui, porque a gente não domina. Tem um episódio que eu vou dar de exemplo para as pessoas pensarem, para ver como que projetos mudam. Não falaram que Kardec ia reencarnar? Herculano Pires, em 71, no Limiar do Amanhã, um programa de rádio em São Paulo, ele foi entrevistado pelo grande Herculano Pires, de grata memória. Então, Herculano, preocupado, porque naquela época, vocês acham que o Chico é o primeiro que era a reencarnação de Allan Kardec? Não. O próprio, e muitos diziam que Alziro Zaru era a reencarnação de Allan Kardec, aquele presidente da Legião da Boa Vontade, da LBV. O Zaru fez um trabalho fantástico,
né? Espiritualista, ele não era espírita, era espiritualista, usava coisa do espiritismo. Ele se dizia a reencarnação de Allan Kardec. E muitos diziam que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Então, ciente disso, o professor Herculano Pires, que era muito doutrinário, o melhor método que já mediu Kardec, segundo o Chico, perguntou para ele em público: é verdade que Kardec reencarnou, está no Brasil, continuando seu trabalho? O Chico assim: não, caro professor. Os espíritos que me orientam nunca confirmaram a reencarnação de Allan Kardec, seja aqui no Brasil, seja alhures. Aí vocês querem acreditar em quem? No depoimento de Chico para um homem tão sério de doutrina? Ou para um monte de gente que fala o que quer do Chico, tentando deformar a imagem doutrinária dele? Porque o que eles querem é tirar Kardec da jogada e criar um espiritismo sem Kardec. Mas o espiritismo só existe com Kardec. Porque se for só obra do Chico, é espiritualismo. Porque a ciência, a comprovação, a investigação está com Kardec. E sem investigação, a gente não tem espiritismo. Então eu digo para vocês que é muita especulação vazia e cai no nada. E vem um monte de gente que adora novidade de mundo espiritual, como gosta de revista de fofoca da Terra, e vai seguindo essas pessoas incautas, porque a doutrina espírita não faz isso. Nós estamos com Wagner Paixão, de Minas Gerais, nesta live do Espiritismo em Pauta. Para você que acessou essa boa noite, dia de bênçãos e de informações sobre Chico Xavier, a gente agradece. E que continue toda sexta-feira. Nós vamos estar a partir das 8 da noite, fazendo a sexta na FEEC, não presencial, mas agora a gente chega ao coração de vocês através da ótima descoberta das lives da internet. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou avançar um pouco. Em Brasília, há exato 10 anos, como nós falamos, no Congresso, você psicografou 2 mensagens, uma de Juscelino, a outra do Chico, estava presente lá o Luciano. Eu gostaria de que você pudesse, resumidamente, dizer qual era o teor da mensagem, e já vou adiantando como jornalista curioso, que eu estou querendo saber, como é que está o Chico atualmente? Já que você falou que pessoas gostam de criar ilusões em torno de alguém que, olha, o Kardec reencarnou, Emmanuel reencarnou há 20 anos lá em São Paulo. Como é que está o Chico atualmente? Olha, o Chico é um espírito que, segundo informações seguras, que é cotejada por médiuns sérios, porque a gente que é médium, a gente tem muita facilidade de conectar outros médiuns, né? E eu incluo aí Divaldo Franco e outras pessoas que o movimento não conhece tão bem, que graças a Deus são anônimos, guardadinhos, mas são excelentes médiuns. O Chico continua trabalhando. Mas o Chico tem uma condição que ultrapassou a Terra. Porque ele esgotou tudo nessa existência. Quando aquele biógrafo dele, que era da Rede Globo, e que não era espírita, né, e que foi fazer e que escreveu a história dele, e que é a melhor biografia dele, porque ela é impessoal, Marcel Souto Maior, que a gente privou com ele, quando foi lançar o livro, aqui em Pedro Leopoldo, é uma pessoa muito querida, muito séria no que faz, e conheceu bastidores perigosos do espiritismo, nesse sentido aí de vaidade, presunção, domínio de Chico. Ele viu muita coisa como jornalista, e ele nos contou para mim, contou para Arnaldo, e ele teve uma experiência negativa para a gente entender essa ala oportunista, né, vamos dizer assim. Não estou falando o nome de ninguém, eu estou falando que ela existe, e ela está a serviço de espíritos perigosos, né, que querem destruir a credibilidade do espiritismo, a seriedade do espiritismo. Então, o Marcel, quando ele escreveu o livro, no final ele diz que ele registrou uma frase do Chico, que ele olhou para trás, já velhinho, e falou assim: será que era preciso tudo isso mesmo? Porque o Chico, a vida dele foi um eterno dar a Deus para as coisas que ele mais amava. Ele não se permitiu nada. Então, quando você pede para falar do Chico, o Chico ultrapassou essa condição terráquea. O Chico é um espírito que tem projeção para outros mundos mais felizes. Mas ele trabalha por amor. Porque o Chico é uma pessoa que sempre considerou as pessoas. Eu não sei se as pessoas sabem, o Chico chamava as pessoas pelo próprio nome, ainda que ele não as conhecesse.
E ele explicou depois que ele via esse nome escrito na testa. O Chico tinha recurso que médium comum não tem. Não tem. Mas quando aconteceu o congresso, que foi uma homenagem aos 100 anos do Chico, que foi um congresso muito bonito, marcou uma época, e o Chico merecia, não a opulência, mas assim, você vê 5.000 pessoas e mais reunidas num lugar, né? E eu fiquei sabendo que chegou a 100.000 pessoas no mundo, pelas transmissões. O congresso chegou a 100.000 pessoas no mundo. Então você vê que o Chico merecia isso, como trabalhador, como uma alma querida, como legado moral que ele deixou para nós. Eu não sabia que eu ia psicografar, porque eu tinha um trato muito bom com a Federação Espírita Brasileira. Nestor Mazotti vinha na minha casa em Mário Campos, dormiu na minha casa. Eu ia para a casa dele, para a cozinha dele. A dona Maria Eunice ainda está encarnada, que é um anjinho de pessoa. Um respeito muito profundo por aquele homem. Então, o Nestor, que me convidou dentro da organização para entrevistar a Neuza, que é uma das pessoas que cuidava do Chico, a Donda, eu fiz entrevista, só que ela não quis, infelizmente, ela não quis responder e contar os casos, porque ela tinha muito medo de falar e ser repreendida lá em Uberaba. A história é mais ou menos essa. E acabou que ela não falou muita coisa, né, na entrevista, que era para ela soltar o coração, contar, e não contou. E eu estava já tranquilo, né, já tinha cumprido a minha missão, que era entrevistá-la, quando o César Perry, que era assessor direto do presidente Nestor Mazotti, veio me comunicar que eu me preparasse, que consultaram Divaldo, consultaram outras pessoas, e foi recomendado que eu sentasse à mesa para psicografar. Aí eu falei, nossa, tá, que honra, vamos lá. Médico, que colher, vem. E o Chico veio. Foram umas quase 30 páginas de psicografia. E o Chico falou muito, uma frase que me marcou muito, que o Chico comentou, é que ele falou muito sobre amar, sobre o amor. O que nós precisamos no nosso movimento, amor. E ele falava que o alto não reconhece outras credenciais, senão aqueles que amam. Essa foi um momento muito forte da mensagem. E ela passa por várias coisas, né? Ela tem um movimento. Ela é extensa, eu não conseguiria resumir. Mas a tônica da mensagem foi o que o Chico fez aqui, o amor, né? A outra mensagem, me disseram que a filha de JK reconheceu o pai nela, uma das filhas, eu não fiquei sabendo, comentaram isso lá na federação, que ela teve acesso à mensagem, reconheceu o próprio pai, e coincidia com os 50 anos de Brasília, né? E eu fiquei muito surpreso, porque eu psicografei no momento do lado de Raul e de Divaldo, e a mesa composta com os representantes internacionais do Brasil, e depois eu fui chamado no final, quando já estava terminando, e aí que o JK escreveu uma página, né, que eu também não posso dizer para vocês o conteúdo, que eu não me lembro agora, né, mas foi um momento muito bonito. E acabou que, fora o Bezerra, que habitualmente nos eventos ele se comunica, né, pela psicofonia do Divaldo, foram as únicas páginas escritas pelos espíritos naquele evento. Mas foi um evento memorável, né? Aproveitando o ensejo, Nonato, se você me permite, nada acontece por acaso, o Wagner evocou a lembrança do Nestor Mazotti, realmente uma figura extraordinária, que agora, dia 21 de junho, próximo passado, se estivesse entre nós, estaria completando 83 anos, se estivesse fisicamente, porque espiritualmente sempre se faz muito presente, particularmente junto à Federação Espírita do Estado do Ceará, federativa que ele muito incentivou, desde que nós tivemos a oportunidade de iniciar efetivamente a nossa atividade como presidente da FEEC. Mas, para quem não sabe, o Wagner falou, de repente alguns aqui que estão nos ouvindo, esse tal de Arnaldo Rocha, o nome talvez seja desconhecido, mas ele era esposo da Irma de Castro, que talvez também não seja conhecida por esse nome. Mas, para quem não sabe, ela era carinhosamente apelidada por ele, que foi seu marido, de Meimei. Então, o espírito de Meimei, que trazia através do Chico mensagens maravilhosas, dirigidas em grande parte ao público infantil, foi a esposa de Arnaldo Rocha, desencarnada prematuramente em 1946, aos 24 anos. Wagner, há muitas informações sobre o Chico, conforme você, inclusive, nos trouxe a revelação
de algumas delas inéditas. Mas de todos os fatos, de todos os acontecimentos desse percurso histórico de Chico Xavier, existe alguma nuance, algum detalhe, algum fato da vida de Chico Xavier particularmente importante para você, que você diga assim, esse fato marcou de forma indelével a minha vida? Tem sim, Luciano, e é um fato muito simples, que o Arnaldo me contou. O Arnaldo disse que na década de 50, eu não sei o ano definido, mas o Chico começou a ter labirintite. E ele já tinha um problema no olho, que ele quase não enxergava de um olho, que é fruto de um ataque espiritual que ele recebeu. Né? Não vamos entrar em detalhe nisso, mas ele quase ficou cego de um olho. Né? E teve depois catarata e um monte de problema. E sentia dores permanentes, às vezes sangrava, né? A gente viu isso no filme. Mas aquilo foi um ataque das trevas. Para a gente ter uma ideia do que é o trabalho da luz, que é o trabalho do Evangelho Rede Vivo, que é impressionante. É muito pesado. Não é para qualquer pessoa, não. Por isso que o povo prefere passear, contar novidade, fazer rir, porque a seriedade doutrinária custa muito pesado. A gente sabe o que foi a vida do codificador, dos continuadores, dos que são leais, a gente sabe que foi a vida do Ivone Pereira, das dificuldades e renúncias, e porque passa de Valdo Franco, e a vida do Chico foi uma vida de um herói, em termos de martírio pessoal, em casa, com os mais próximos, e também na opinião pública. Nós não podemos descartar. O Chico sofreu desde família, em Pedro Leopoldo, até Uberaba, na intimidade. Então, assim, é inquestionável, né? Mas é a moldura da luz. A treva é a moldura da luz. Eu aprendi isso com os espíritos que psicografaram através do Chico. Então, o Arnaldo me contou que ele ficou muito chateado que ele não estava conseguindo produzir, escrever os livros, concentrar nas tarefas. E ele estava muito desajustado. E o Arnaldo se ofereceu para levá-lo ao médico, que era um médico renomado aqui de Belo Horizonte. Então ele veio, deu o braço, trouxe o Chico, levou ele até o consultório e ficou esperando. No dia anterior, tinha tido receituário e o Chico, com muita luta, com muita insegurança, tirou receita para um monte de gente. E o Arnaldo acompanhou a reunião, né, porque ele dormia no mesmo quarto que o Chico. Nessa época ele era o viúvo, tinha perdido a Meimei. Ele ficou anos da vida dele dormindo no mesmo quarto que o Chico, porque o quarto do Chico era ele e o irmão André, o irmão mais novo, né, que ele tinha do segundo casamento, que era da Dona Cidália, não da Maria João de Deus como o Chico. Então, o André foi dormir no quarto com uma irmã e o Arnaldo ficava na cama do André. Então, eles dormiam juntos. E o Arnaldo cuidava dele, olhava e conversavam. E essa intimidade perdurou por muitos e muitos anos, né? E o Arnaldo chamava ele de gostosura, porque existia uma propaganda de açúcar na época que o ator, a atriz, falava assim, gostosura. E o Arnaldo falou que o Chico era assim. Então ele começou a chamar o Chico de gostosura. Ô Chico, você é um gostosura. Você é a gostosura do açúcar. Né? Por causa da docilidade do Chico, a meiguice e tal. E o Arnaldo falava gostosura. Ficou gostosura. E ele chamava o Arnaldo de Naldinho. Então o Arnaldo disse que quando ele saiu do consultório, ele veio com uma receita. O médico conversou um pouco com ele, explicou. Porque foi quando ele pediu que, se tivesse problema nos olhos, que arrancasse os olhos. Que ele não podia era ficar sem trabalhar. Olha a renúncia do Chico. Ele explicou isso para o médico. Se eu precisar, você pode arrancar meus olhos. Eu dou. Aí o médico riu e falou, não, você tem outro problema. Só que o médico fez uma coisa. O médico sentiu um envolvimento diferente, que ele não soube explicar, e deu uma receita para o Chico de 3 remédios homeopáticos. Pegou o telefone, ligou para um outro, explicou o caso do Chico, e o médico deu 3 remédios homeopáticos. E ele entregou. Eu não sou homeopata, mas eu confio nesse meu amigo, você toma isso, que ele falou que você vai ficar bem. Deu a receita. Quando chegou lá fora, o Chico foi mexer no bolso, caiu uma folha de um receituário que ele tinha tirado no dia anterior. O Arnaldo reconheceu o papel, olhou e falou assim, gostosura, o que é isso? Ele falou assim, dá uma olhada, meu filho. Quando ele abriu, era uma receita do Dr. Bezerra de Menezes, receitando 2 dos remédios que o novo médico encarnado, porque o médico encarnado receitou 3,
Os dois do Dr. Bezerra estavam ali na receita do médico. Aí o Chico explicou para o Arnaldo, é que ontem, meu filho, eu estava sofrendo muito, e eu fiz uma prece, o Dr. Bezerra deu uma receita para mim. Aí o Arnaldo, ouvindo a história, conferiu as receitas e falou assim, olha, só não tem um dos remédios que esse médico te deu, mas os outros dois estão aqui, são os mesmos. Aí disse que ele olhou para o Chico assim, né, falou assim, ô Gustusura, por que você não considerou o Dr. Bezerra? O Dr. Bezerra é um médico, é um homeopata de renome. Aí disse que ele olhou assim, meio sem graça para o Arnaldo. Aí eu não esqueço disso. É humanismo, né? Falou assim, ô Naldinho, eu queria que você entendesse, porque eu sou humano. Eu tenho direito de duvidar de mim. Esse episódio me marcou. Porque a gente fica achando que todo mundo é infalível, que o ser humano é infalível. O Chico não era assim. Ele perguntava a opinião dos amigos. Ele questionava ele mesmo, às vezes. Isso é bom para muito médio ouvir, né? Simone e Ivo. Oi, eu fiquei aqui embevecida com o que eu ouvi, né? Na verdade, por mais que o tempo passe, a figura do Chico ainda suscita muitas questões, né? A gente se embevece com a simplicidade dele, porque, na verdade, até durante um tempo ficaram usando um codinome para ele, assim, Chico Amor Xavier, né? Porque, na verdade, ele era a expressão clara do amor. Mas, Wagner, eu me lembrei aqui daquele Pinga Fogo que ele fez para a extinta TV Tupi, né? E que granjeou para a TV Tupi, na época, a maior índice de audiência. E o curioso é que esse programa, ele foi ao ar às 23h50, mais ou menos, né? Ou seja, um horário que... Muito tarde. Muito tarde, né? E aí, esse programa Pinga Fogo foi até às 3 horas da manhã. Que lindo, né? Social, quando eu penso nisso, eu fico eufórica, porque você manter um público atento por um longo período, quase 4 horas, né, de programa, demonstra também esse viés da personalidade, que é um grande comunicador. Fala um pouquinho aí sobre esse aspecto da personalidade dele como um divulgador da doutrina espírita. Em verdade, Simone, o Chico não gostava de notoriedade. Deixar Pedro Leopoldo foi um sofrimento muito grande para ele, muito grande. A gente vai ver isso nessa carta que eu citei, que está no livro Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves, da editora Céu. Dona Nena publicou esses documentos. Tem dele e da Dona Ivone Pereira, escrevendo para o Joaquim Alves. Então, a gente percebe que o Chico não teve escolha. Nós temos que entender o Chico por aquele depoimento que ele deu, quando ele explicou que o Emmanuel deu um projeto para ele de 30 livros, e foi o período mais difícil da vida dele. Das grandes perdas, né? Porque o Chico perdeu o irmão, que era o dirigente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Depois ele perdeu a segunda mãe, e ele conseguiu entregar os 30 livros. Ficaram os filhos do irmão, porque a esposa desse irmão, José, ela era perturbadinha, ela vivia mais internada no Raul Soares, aqui, o Hospital Psiquiátrico Antigo de Belo Horizonte, do que em casa. Então o Chico é que cuidava. Então o Chico se tornou a mãe desses meninos todos. Ele maternou esses meninos. Porque não é paternar, é maternar. Porque o Chico era daquele de cuidar, por exemplo... quando as meninas se tornavam mocinhas, ele que tinha que preparar elas para a condição de menarca, né? Quando elas se tornavam mulheres. Ele que tinha que explicar, cuidar, ensinar. Isso eu ouvi dentro da casa da Lucília, que contou para mim e para o Arnaldo detalhes de como o Chico fazia isso. Então o Chico foi essa mãe generosa desses meninos. E ele venceu os 30 livros com muito sacrifício, porque eles passavam miséria. A casa deles era de adobe. A gente nem sabe o que é isso direito, não é? Era de adobe. E ele lidava com espíritos superiores, com pressão de espírito trevoso, que não queria destruir doutrina, queria destruir o projeto dele.
Então o Chico venceu muita coisa, na solidão, né? Porque até chegar aos Amigos do Arco-Íris, o Chico passou essas agruras todas, né? E a partir de 1927, com 17 anos, é que ele vai ter o apoio do casal Perácio, Pena Perácio, e vai conhecer os primeiros livros de doutrina. E até 1931 ele vai trabalhar na psicografia, vendo, ouvindo espírito, confessando-se só com sua mãe, segunda mãe, que a dona Cidália falou assim, eu não entendo nada, mas você quer falar, você fala no meu ouvido. E ele contava para ela as coisas que aconteciam. Então você veja que os 30 livros custaram muito do Chico, muito. Foi esfolar ele vivo, porque tudo era necessidade, tudo era combate, tudo era dúvida sobre ele, e ele firmou o pé. Aí ele fica feliz por ter cumprido a missão dos 30, o Emmanuel comunica que tem mais 30, e ele vai para mais 30. Quando ele cumpre os 30, o Emmanuel fala que estava indo muito bem, e que ele não estava liberado ainda não. Foi a segunda fase, que tinha uma terceira, que ia até o 100º livro. Quando o Chico se esmera, esperando que ele iria aposentar, porque isso estava coincidindo com a mudança dele para Uberaba, não é? Que ele já podia se entregar à vida pessoal dele, apesar de gostar de ser espírita, mas não ter esse peso todo, né? Ter mais tempo para a família, para os amigos, para os projetos pessoais. Aí o Emmanuel comunica para ele que ele foi desapropriado pelo alto. E aí ele ri e aceita o fato. Então, quando ele vai embora, e quando ele é levado para São Paulo, ele já estava consciente de que ele já não se pertencia. Que, na verdade, os espíritos usariam ele para falar com o mundo. E aí vem a segunda parte da tarefa do Chico. Que o Emmanuel falou para ele assim, é preciso criar ambiente no entendimento das pessoas que lerão os livros. Ou seja, pediu para ele ser intérprete. É preciso preparar as pessoas para entender os livros. E aí o Chico foi dialogar. Aí vieram os livros que o Chico falou que são os livros satélites, que são aqueles livrinhos de mensagens bem mais leves que vão interpretando o conteúdo dos outros, não é? Então a gente nota que essa divulgação da TV Tupi era um projeto. E houve análise até do Saulo Gomes, né, sobre isso, que ele fala que em nenhum momento a audiência, dentro da relatividade do que era a época para hoje, rarissimamente você vai ver um programa que arrebentou na audiência como o Pinga Fogo com Chico Xavier. Então foi um divisor de águas no Brasil. E a partir daí o Espiritismo ganhou notoriedade. Eu acho que de todos os 4 que estamos aqui, somente eu vi o videotape com um dia depois que foi realizado em São Paulo. Mas que honra! Isso é prerrogativa de jornalista. É por conta do tempo, é a idade. Mas, e a profissão, né? Também. A nossa querida Simone, que nos orienta também, como a moça do tempo, pode nos dizer, nós temos 2 minutos ainda? Nós temos 2 Simone, minutos aqui. Temos 2 minutos. Eu queria até fazer um destaque aqui, entre os internautas, passou um agradecimento de Allan Kardec, por você estar hoje aqui. É um homônimo. eu quase dizia, até Allan Kardec veio ouvir o Wagner Paixão. Que beleza, que o Allan alegria. Kardec é um homônimo, a gente conhece ele aqui do Ceará, e ele certamente deve estar rindo aí. Está aí, até eu também estive presente para acompanhar a doçura de ouvir falar de Chico. O sabor das lições que ele nos deixou. A esperança de que a vida nos permite alcançar o que é o modelo Jesus, o modelo ansiado por Deus para cada um de nós. A gente só tem a agradecer a você, Wagner, a honra de ter sido a segunda pessoa a dividir conosco esse tesouro nessa live Espiritismo em Pauta, que a Federação Espírita Cearense, que é presidida pelo Luciano, está realizando. A gratidão nossa, pode acreditar, equivale ao respeito e à admiração que temos pela figura do Chico. E, para encerrar, eu diria, nada mais
bonito do que repetir a frase de 10 anos atrás. Eu anotei. O alto não reconhece outras credenciais senão daqueles que se amam. A palavra é sua. Eu agradeço profundamente, Luciano, a vocês, Nonato, Simone, a participação dos internautas, comemorando os 110 anos dessa instituição séria de espiritismo, que tem tentado organizar entre as entidades do Estado aquele espírito realmente espírita. Lembrando Emmanuel no Religião dos Espíritos, espírita seja o nome do teu nome. Porque hoje, gente, na transição tem muita poeira, tem muita ilusão, tem muita fuga. Nós precisamos focar naquilo que é verdadeiro, aquilo que é o néctar. Então, às vezes, a gente vê alguma referência estranha em relação ao Chico, a gente fala assim, onde está a autoridade moral dessa pessoa para poder falar de um trabalho que custou a vida inteira de alguém que amava? Onde está a autoridade moral? E que a gente fique com essa mensagem. O amor de Jesus, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é a mensagem, porque ela é a síntese de todos os processos. Nela terminam todas as agonias. Então, que a gente possa aprender a se amar, porque é um exercício diário, né? De compaixão, de misericórdia e de alegria de viver. Paz e alegria a todos vocês. Muita gratidão. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos e esperamos que, passada a pandemia, logo, logo você venha presencialmente iluminar cada vez mais a gente aqui pelo Ceará. Boa noite, Luciano. Boa noite, Simone. Boa noite a você, internauta. Paz e bem a todos. Boa noite, paz e bem a todos. Na próxima sexta, Nonato, nós estaremos aqui com... Marcel Mariano. Marcel Mariano, que vem falar Mariano. Exatamente... A minha memória de jornalista tem que buscar aqui. O Marcel Mariano, ele vem falar exatamente sobre de Saulo a Paulo, percurso da transformação. Até a próxima. É o baiano mais cearense que a gente tem, né, no movimento. Que combinação. Wagner, uma alegria tê-lo conosco, né? Nós vamos nos despedindo, Luciano, Nonato, uma grande alegria. E que Deus nos abençoe aí uma semana de paz para todos. Para todos nós. Gratidão. Paz e alegria. Obrigado.